bem, pessoal, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso encontro e nós vamos entrar então aqui. Veja, nós vamos entrar no processo de responsabilização. É o chamado PAR, perfeito? Processo administrativo de responsabilização. Veja, a lei vai dizer que caso as sanções aplicadas sejam o impedimento ou a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será necessária a instauração de um processo de responsabilização, que vai ser conduzido por uma comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidas e intima o licitante ou contratado para, no prazo de 15 dias úteis, apresentar a defesa. Ponto importante aqui do processo administrativo de responsabilização é que essa comissão vai ser composta por 2 ou mais servidores estáveis. Normalmente a gente está muito atrelado a uma comissão com 3. Aqui são 2 ou mais servidores estáveis. Veja, no órgão onde não houver servidores estatutários e, portanto, não ter como ter estável, a comissão será de 2 ou mais empregados pertencentes aos quadros permanentes, preferencialmente com no mínimo 3 anos de tempo de serviço no órgão ou na entidade. Olha lá, na hipótese de deferimento de pedido de produção de provas, de novas provas, ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 dias úteis. Serão indeferidas pela comissão, naturalmente, as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. E ainda a prescrição no prazo de 5 anos. E ela será interrompida pela instauração do processo de responsabilização e poderá ser suspensa pela celebração do acordo de leniência e por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. Pessoal, nada muito difícil de ser explicado, absoluta literalidade de legislação. Como também ainda veja, a Lei 14.133 permite uma apuração conjunta dos atos aqui definidos na Lei 14.133 ou em outras leis de licitações, que também sejam tipificados na Lei Anticorrupção, na Lei 12.846. Quando for tipificado na Lei de Licitações, quando for tipificado na Lei Anticorrupção, essas infrações serão apuradas e julgadas conjuntamente, apurados e julgados conjuntamente, observando o rito procedimental e autoridade competente definido na Lei Anticorrupção, na Lei 12.846 de 2013. Ainda veja, também muito tranquilo, a Lei 14.133 permite a desconsideração da personalidade jurídica. Essa desconsideração da personalidade jurídica ocorrendo na via administrativa, ok? É a desconsideração da personalidade jurídica que ocorre na via administrativa. E aí a lei adotou a teoria maior. E a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que for utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de ilícitos previstos na lei ou provocar confusão patrimonial. Trata-se da adoção da teoria maior. Pessoal, um ponto importantíssimo para fecharmos esse ponto das sanções vai ser a possibilidade de reabilitação.
O artigo 163 da Lei 14.133 estabelece os requisitos cumulativos para que haja reabilitação. Veja, reparação integral do dano, pagamento de multa, vou pular o 3, cumprimento das condições definidas no ato punitivo e análise jurídica. O mais importante para fins de prova, item 3, tem que ter o transcurso mínimo de 1 ano da aplicação da penalidade, quando for o impedimento, ou de 3 anos, quando for a declaração de inidoneidade. Perfeito? A gente viu que o impedimento é por no máximo 3 anos e que a declaração de inidoneidade por mínimo 3 e máximo 6. É possível que haja reabilitação, mas eu preciso observar esse transcurso. Mínimo de 1 ano para o impedimento, mínimo de 3 anos para a declaração de inidoneidade. Ainda veja que quando a sanção decorrer das infrações de apresentação de declaração ou documentação falsa, bem como de ato previsto lá na lei anticorrupção, haverá ainda a exigência da implantação ou do aperfeiçoamento do programa de integridade. Perfeito? Pois muito bem, pessoal. Vamos fechar as cláusulas exorbitantes, passando aqui rapidamente na ocupação temporária, em que o licitante poderá ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviço vinculado ao objeto do contrato, nas hipóteses de risco à prestação de serviços essenciais e da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após a extinção do contrato. São casos de ocupação temporária. Existe mais uma situação de cláusula exorbitante que eu quero aqui trazer para você. Perfeito? Ela não está expressa como cláusula exorbitante, mas é entendimento doutrinário que é uma cláusula exorbitante. Tá aqui, pessoal. É a aplicação diferida da exceção do contrato não cumprido, nos termos do artigo 132, parágrafo 2º. Bom, lembre comigo o que é a exceção do contrato não cumprido. Exceção do contrato não cumprido significa que a parte que não cumpra a sua obrigação no contrato não poderá exigir que a outra parte cumpra a sua. Não é verdade? Se eu não cumpro a minha obrigação no contrato, eu não posso exigir que a outra parte cumpra a sua obrigação. Isso é a exceção do contrato não cumprido, que se aplica nos contratos administrativos. Essa é uma primeira pergunta que pode ser feita na sua prova. É aplicável a exceção do contrato não cumprido nos contratos administrativos? Sim. Só que é uma aplicação diferida. É uma aplicação postergada. E por isso é uma cláusula exorbitante. Porque entre particulares, se eu não cumpro hoje o sujeito já não precisa cumprir a sua também. Se uma parte não cumpre hoje, o outro também não tem obrigação de cumprir, instantaneamente. Isso em direito administrativo, nos contratos administrativos, é posterior, é diferido, é postergado, e por isso é uma cláusula exorbitante. Veja, pessoal, o contratado terá direito à extinção do contrato nessas hipóteses: quando houver suspensão de execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a 3 meses. Repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis. E aí, sim, o caso da aplicação diferida. Essa terceira situação
é a aplicação diferida da exceção do contrato não cumprido. Porque nos outros dois o contrato está suspenso. E aí, passado o prazo, o que vai poder é optar pela rescisão. O contratado vai poder ajuizar uma ação para rescindir o contrato. Mas eu sempre trago os três por causa dos prazos. As bancas adoram misturar os prazos. Mas é de fato o 3 aqui, que é a aplicação diferida da exceção do contrato não cumprido. Olha só, a administração atrasa mais de 2 meses para pagar. A administração tem o atraso superior a 2 meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou parcelas de pagamentos devidos pela administração por despesas de obra, serviço ou fornecimento. A administração atrasa superior a 2 meses para realizar o pagamento ao contratado. Ao se deparar com essa situação, o contratado poderá, depois desses 2 meses, suspender unilateralmente a execução do contrato. Poderá suspender a sua parte no contrato. Então, olha só. Nesse caso, então, nessa seguinte situação aqui, é possível que haja a suspensão do contrato, do contratado, pelo contratado. Que o contratado, de maneira unilateral, suspenda as suas obrigações. Perfeito? É o que a lei vai dizer, olha lá. A lei ainda vai dizer antes o seguinte, olha, nesses casos especificamente, não serão admitidas a extinção no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem, guerra, bem como decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado. E aí sim, aqui no item 2, assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, a lei fala, atraso superior a 2 meses ao pagamento, contratado, você tem direito à extinção desse contrato. Mas se você não quiser extinguir o contrato, pode suspender esse contrato até a normalização. Presta atenção, em todos esses casos de extinção que o contratado terá direito, somente é uma extinção na via judicial. Não é possível ao contratado extinguir unilateralmente na via administrativa. Essa é uma prerrogativa da administração e não do contratado. Perfeito? Muito bem. Pessoal, vamos seguir. E agora eu trago para você um ponto bem mais simples que se refere à elaboração do termo ou instrumento contratual. A regra é que ele seja obrigatório. A regra é que a elaboração do termo e do instrumento de contrato seja obrigatório nos termos do artigo 95. Será facultativo nessas duas hipóteses, lá nas dispensas por valores e nas compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente do valor. Então, dispensa de licitação em razão do valor. Artigo 75, inciso 1 e inciso 2. Termo contratual, o instrumento de contrato é facultativo. E a compra com entrega imediata e integral, sem obrigações futuras, independentemente do valor, o instrumento de contrato também é facultativo. Agora, nesses casos em que o instrumento é facultativo, a administração poderá substituir o instrumento de contrato por outro documento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço. Perfeito? Ponto. Pessoal, outro ponto que trago para você também de maneira muito simples, mas muito bom de prova, tá? É a publicação do extrato do contrato. O artigo 94 vai nos dizer que é preciso divulgar o contrato no PNCP,
no Portal Nacional de Contratações Públicas. E isso é condição indispensável para a eficácia do contrato e dos seus aditamentos. E essa publicação obrigatória no Portal Nacional de Contratações, como condição indispensável para a eficácia, é contado da assinatura do contrato e vai ocorrer no prazo de 20 dias úteis, quando houver licitação, e de 10 dias úteis no caso de contratação direta. Perfeito? Bom, presta muita atenção nos contratos celebrados em caso de urgência. Esses contratos, celebrados com caso de urgência, terão eficácia a partir da assinatura. E aí eles precisam ser publicados nos prazos acima. 20 dias úteis quando houver licitação, 10 dias úteis quando houver a contratação direta, quando for por contratação direta. Como é urgência, a partir da assinatura eles já têm eficácia. E posteriormente precisam ser publicados nos prazos sob pena de serem considerados inválidos, sob pena de nulidade. Perfeito? Muito bem. Pessoal, veja que os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública, lavrada em nota de tabelião, cujo teor é divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Perfeito? Fechamos isso. Vamos entrar num dos pontos mais importantes dos contratos administrativos. Nós vamos entrar aqui, pessoal, nas chamadas áleas. Perfeito? Vamos entrar nas chamadas áleas. O que significa álea? Significa risco. São os riscos de se celebrar o contrato com a administração. Álea significa risco. Antes de nós estudarmos as áleas propriamente dita, nós temos que estudar os instrumentos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Mecanismos que, quando ocorrerem desequilíbrio, haverá o uso desses instrumentos para os contratos permanecerem equilibrados. 3 são esses instrumentos. Nós temos o reajuste, nós temos a revisão, nós temos a repactuação. Olha só, a repactuação, na verdade, é uma espécie de reajuste. É um reajuste propriamente dito, é um reajuste específico. Então, olha só, pessoal, o reajuste tradicional, geral, consiste na aplicação do índice de correção monetária que esteja previsto no contrato e vai retratar a variação efetiva do custo de produção. Esse é o reajuste. Reajuste, pessoal, que vai estar atrelado à inflação. Anote isso aí no seu caderno. O reajuste ocorrerá quando houver o impacto da inflação. Perfeito? Quando a questão narrar para você que a inflação afetou a proposta, o que a administração vai fazer é reajuste. Perfeito? Vem cá. Esse reajuste só pode ocorrer no prazo mínimo de 1 ano da apresentação da proposta. Prazo mínimo de 1 ano da apresentação da proposta. Perfeito? Venha cá ainda. Vou aplicar esse reajuste quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou de predominância de mão de obra. Reajuste é uma cláusula necessária
que dispensa aditivo, ocorre por simples apostila. Vamos lá na repactuação. A repactuação é uma espécie de reajuste que vai ser utilizada especificamente para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra. E vai ser feito esse reajuste, essa repactuação, com data vinculada à apresentação da proposta para os custos de mercado e a data vinculada a acordo, convenção ou dissídio coletivo para os custos decorrentes de mão de obra. A repactuação é especificamente para contratos com dedicação exclusiva de mão de obra ou de predominância de mão de obra. Haverá também o prazo mínimo de 1 ano, afinal a repactuação é uma espécie de reajuste. Só que esse prazo mínimo contado ou da apresentação da proposta para os custos de mercado ou da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo para a data dos custos de mão de obra. E como a gente já viu, a repactuação é quando houver regime de dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra. Como é uma espécie de reajuste, é uma cláusula necessária. E fica dispensado o aditivo, ocorrerá por simples apostila. Perfeito? Agora, e a revisão? A revisão decorrerá de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a execução do contrato. Bom, como é uma situação imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, na revisão eu não tenho prazo. Pode celebrar o contrato hoje e amanhã já ter a revisão, porque é fato imprevisível, é de consequência incalculável. A revisão não precisa ter previsão no contrato. Afinal, eu estou falando de fato imprevisível. E ainda depende de termo aditivo. Perfeito? Muito bem. Bom, então vamos lá. A gente já sabe quando cabe revisão, quando cabe reajuste, revisão, repactuação. Vamos entrar nas áleas propriamente dita. Primeiro, a álea ordinária. Como o próprio nome diz, a álea ordinária é aquela que decorre do risco do negócio. A álea ordinária é aquela que decorre do risco do negócio. De todo e qualquer negócio. Todo e qualquer negócio tem um risco. Esse risco do negócio, esse risco ordinário, ele é a álea ordinária e, portanto, vai ser suportado pelo contratado. O contratado suporta o risco do negócio. Vem cá. Exemplo de álea ordinária. A inflação. A inflação no Brasil é uma álea ordinária. O contratado vai suportar dentro do período. Tá, pessoal? O que eu quero dizer? Imagine que apresentou a proposta hoje, celebrou o contrato semanas depois, e nesse período de proposta e contrato houve uma inflação muito alta sobre determinada situação. O problema é do contratado. Vai ter que esperar o prazo mínimo de 1 ano para proceder o reajuste. Perfeito? Cuidado com isso. Então, álea ordinária é risco do contratado. Exemplo, a inflação. Bom, pessoal, mas o que vai nos interessar efetivamente são as áleas extraordinárias, que podem ser divididas em duas, em áleas extraordinárias administrativas e áleas extraordinárias econômicas. Perfeito? Bom, vamos começar com as áleas extraordinárias administrativas.
Essas áleas extraordinárias administrativas podem ser 3. Vem cá. Como álea extraordinária administrativa, nós temos a alteração unilateral, nós temos o fato do príncipe, nós temos o fato da administração. Vamos lá. Alteração unilateral. Pessoal, a alteração unilateral vai recair sobre as chamadas cláusulas regulamentares ou de execução, que são aquelas que estabelecem a forma de execução do contrato. Não podem recair sobre as cláusulas econômico-financeiras e monetárias. Então, a alteração unilateral, a administração promove unilateralmente a alteração do contrato. Só poderá recair sobre as cláusulas regulamentares ou de execução. Então, por exemplo, a parede está lá previsto no edital. Deve-se pintar a parede de azul. No contrato. Pintar a parede azul. A administração altera e fala, não quero mais azul, eu quero mármore na parede. Isso é uma cláusula regulamentar, é uma cláusula de execução. Cláusula econômico-financeira, que não poderá recair essas alterações, é aquelas que estabelecem, por exemplo, os aspectos financeiros do contrato, como o preço. São aquelas que estabelecem relacionadas aos aspectos financeiros do contrato, como o preço. A cláusula de remuneração do contratado. Isso eu não posso alterar unilateralmente. Bom, preste muita atenção. O artigo 126 vai nos dizer que as alterações unilaterais não podem transfigurar o objeto da contratação. As alterações unilaterais não podem transfigurar o objeto da contratação. Deve-se preservar a identidade do objeto licitado. Bom, pessoal, vamos lá. As alterações unilaterais, projeto para você, podem ser alterações qualitativas e podem ser quantitativas. Nós podemos ter alterações qualitativas e quantitativas. As alterações qualitativas são aquelas que são para melhor especificar o objeto contratado. Alteração qualitativa é para melhor especificar o objeto contratado. Eu não vou alterar a quantidade, eu vou alterar a especificação, vou melhorar a qualidade. Claro, óbvio, isso vai impactar no preço. Já a alteração quantitativa, eu só quero a mais ou a menos. Eu vou querer mais objeto ou menos objeto. Isso é a alteração quantitativa. Pessoal, vamos lá. Olha só. No que tange às alterações qualitativas e quantitativas, a lei estabelece limites de valor. A lei estabelece limites de valor. Limites esses que nós vamos ver depois no nosso próximo bloco.